Olá, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Ivan Francisco Pereira Agostinho, eu sou promotor de justiça já há 17 anos de São Paulo, tendo atuado em todas as áreas criminais, principalmente perante as varas criminais do Foro Central da capital, e durante quase 10 anos fui promotor do 2º Tribunal do Júri. Por cerca de 4 anos atuei na vara das execuções criminais, oportunidade na qual eu exerci as atribuições junto à Corregedoria Permanente dos Presídios. Sou também professor de Direito Penal há 10 anos e hoje eu serei o seu professor de Direito Penal. O assunto da nossa aula é dos mais tormentosos, na medida em que lidamos com valores muito importantes e extremamente sensíveis ao ser humano. Trataremos do assunto dos crimes contra os costumes. Os crimes desta natureza possuem algumas peculiaridades, motivo pelo qual são mais diretamente atingidos pela evolução social, já que tratam justamente com os costumes. Por isso mesmo, dificilmente uma prova, seja para a Ordem dos Advogados do Brasil, seja para ingresso em qualquer carreira pública, deixa de abordar algum crime deste título. Tanto é assim que recentemente, agora em 28 de março passado, de 2005, foi sancionada a Lei 11.106, que alterou profundamente esse título do nosso Código Penal. Por conta disso, vamos dividir nossa aula em duas partes. Primeiro, vamos analisar as consequências da nova Lei 11.106, especialmente no que pertine aos crimes que foram expressamente revogados e as adequações decorrentes dessas revogações. Somente após é que estudaremos os crimes contra os costumes em espécie. Como já dito, a Lei 11.106 é bastante recente e trouxe profundas alterações nessa parte do Código Penal, decorrentes justamente da evolução do pensamento social acerca dos crimes contra os costumes, já que a redação existente até então remonta aos idos de 1940. Pela lei em questão, foram revogados os crimes previstos nos artigos 217, que é a sedução, 219, que é o rapto, o 220, que tratava do rapto consensual, assim como foram revogados também os artigos 221, que disciplinava a hipótese de diminuição de pena para os raptos, violento ou consensual, e o 222, que disciplinava a questão envolvendo o concurso de crimes entre os raptos e eventuais outras infrações que viessem a ocorrer. Esse dispositivo determinava a aplicação da regra do cúmulo material, expressa no artigo 69 do Código Penal. Como vocês podem observar, o capítulo 3º do título em estudo foi inteiramente revogado. Revogação expressa, sem margem a dúvidas, portanto. Por conta dessa revogação dos crimes de rapto em suas duas formas, o legislador fez incluir no artigo 148, que trata do sequestro e cárcere privado, mais especificamente, na sua forma qualificada, prevista em seu parágrafo 1º, os incisos 4 e 5. Ou seja, atualmente, o artigo 148 do Código Penal tem 5 incisos e não mais 3, como no passado. Aliás, isto de 28 para março adiante. O inciso 4º incluiu como qualificadora a circunstância da vítima do sequestro possuir idade inferior a 18 anos, não importando para qual finalidade foi ela sequestrada. Lembrando vocês apenas que esse crime não é o de extorsão mediante sequestro, outra figura abordada em outra aula, ou seja, na aula que tratou dos crimes contra o patrimônio. Já o inciso 5º incluiu como forma qualificada do sequestro a finalidade libidinosa. Vale dizer, se o sequestro tiver fim sexual, visto esse como forma de saciar a libido do sequestrador ou terceira pessoa, o sequestro será qualificado. Em se comparando à situação anterior, quando a liberdade da mulher era protegida sob o aspecto libidinoso pelos crimes de rapto, houve notável avanço. Primeiro, porque a pena é pouco maior no seu máximo legal. Enquanto no sequestro qualificado a pena privativa de liberdade varia entre 2 e 5 anos, no extinto rapto violento era de 2 a 4 anos. Mas o ganho maior veio mesmo na amplitude de sua incidência. O crime de rapto só protegia a mulher honesta, enquanto no sequestro com a finalidade libidinosa, qualquer pessoa pode ser vítima, homem ou mulher, sendo esta honesta ou não. Aliás, a nova legislação extirpou a expressão honesta por completo, dando evidências de que não se deve fazer qualquer distinção em relação à honestidade da pessoa humana quando está em jogo a proteção de sua liberdade sexual em sentido amplo. Ainda, em relação ao artigo 148,
o legislador fez uma adequação ao inciso 1º do mesmo parágrafo 1º. Esse inciso traz como causa qualificadora a relação existente entre o sequestrador e a vítima, que deveria manter entre ambos estreita relação de confiança, o que torna o crime de sequestro mais reprovável, além do fato da vítima ser pessoa de idade maior de 60 anos. Figura acrescida pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Qualificava o crime de sequestro, portanto, a circunstância de ser a vítima ascendente, descendente ou cônjuge do agente criminoso. A nova legislação, em obediência ao mandamento constitucional que equipara a união estável do casamento, a união estável ao casamento, incluiu a figura do companheiro como causa qualificadora, de forma que, de acordo com a nova redação, será qualificado o sequestro se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, mantendo-se, evidentemente, a hipótese do idoso. Ficou claro para mim que o legislador quis tratar da figura do companheiro que mantém uma relação estável com a vítima, como se casados fossem, tanto que a incluiu ao lado da figura do cônjuge. Se se tratar de união eventual, um simples namoro, por exemplo, não estará presente essa qualificadora. Foi revogada também a causa de aumento de pena prevista no inciso 3º do artigo 226. Esse dispositivo disciplina causas especiais de aumento de pena, aplicáveis aos crimes contra a liberdade sexual, dentre eles a circunstância do agente ser casado. Assim, aumentava-se a pena da quarta parte em 25%, portanto, se o agente tivesse o estado civil de casado com qualquer pessoa. Ao novo legislador, tal situação não está a merecer maior reprovação e não mais será considerada quando da fixação da pena. Outra alteração que podemos tratar desde logo diz respeito à troca do nome do 5º capítulo desse título, que antes se chamava do lenocínio e do tráfico de mulheres, agora passou a chamar-se do lenocínio e do tráfico de pessoas. Por fim, ainda nessa primeira parte de nossa aula, podemos destacar a revogação dos incisos 7 e 8 do artigo 107 do Código Penal. O inciso 7º determinava a extinção da punibilidade pelo casamento da vítima com o agressor nos crimes sexuais, enquanto que o inciso 8º determinava a mesma consequência quando a vítima se casava com terceira pessoa e não requeria o prosseguimento da ação ou da investigação no prazo legal, que é de 60 dias. Atualmente, portanto, o casamento da vítima, em qualquer situação, com qualquer pessoa, ou seja, seja com agressor, seja com terceiro, não é mais causa extintiva da punibilidade nos crimes sexuais. Por fim, foi revogado o artigo 240 do Código Penal, não sendo mais considerado crime a figura do adultério. As demais mudanças trazidas, inclusive a criação de uma nova infração penal, o artigo 231-A, serão tratadas por ocasião da análise dos crimes em espécie. Bom, pessoal, encerrando essa primeira parte da nossa aula, vocês puderam perceber que essa Lei 11.106, de março agora de 2005, ela veio, na verdade, para fazer uma adequação aos valores sociais da nossa legislação, que era de 1940. Por isso que acabou com a questão do aumento de pena para o indivíduo que é casado, acabou com o crime de adultério, acabou com a distinção da proteção sexual da mulher, seja ela honesta ou não. Enfim, é na verdade uma adequação social. Podemos agora partir então para a segunda parte da nossa aula. Aqui nós vamos começar a discutir especificamente os crimes que estão no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. O primeiro deles é o artigo 213 do Código Penal, que trata do estupro. O artigo 213, no caput, ou seja, na cabeça do artigo, traz a seguinte redação: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. A pena prevista é de 6 a 10 anos de reclusão. O objeto jurídico, entendido esse como bem a ser protegido pela legislação penal, é a liberdade sexual da mulher. Mais especificamente, se assegura a liberdade de que toda mulher deve ter de escolher o seu parceiro para as práticas sexuais. Aqui, no que se refere à objetividade jurídica, cabe uma dica para vocês. Todo crime que estiver sendo analisado deve ter por norte a ser seguido
qual a finalidade da legislação. Então, todas as questões que vierem a surgir, por exemplo, no crime de estupro, que é o que estamos analisando agora, ela deve ter sempre como resposta a busca da proteção da liberdade sexual da mulher. Muito que bem, voltando, quem são, portanto, os sujeitos desse crime? Somente o homem pode ser o sujeito ativo dessa infração penal, na medida em que a conduta que a caracteriza é a conjunção carnal, consistente na introdução do pênis na vagina da mulher. O que não quer dizer que uma mulher não possa ser responsabilizada criminalmente pelo estupro. Pode perfeitamente ser partícipe, coautora ou mesmo autora imediata, quando, por exemplo, segura a vítima para que um homem a estupre, ou mesmo como mentora intelectual, quando contrate um homem para estuprar uma mulher, querendo dela se vingar, por exemplo. A mulher pode ser também autora imediata do crime em estudo se, por exemplo, levar um inimputável a praticar um estupro. A mulher pode, inclusive, ser responsabilizada pelo crime de estupro por conduta omissiva. Imagine a seguinte situação. Uma mãe que tem o dever legal de zelar pelos filhos, que, sabendo que seu marido mantém conjunção carnal com sua filha de 10 anos de idade, nada faça para impedir o crime. Ora, o pai responderá pelo estupro pela conduta comissiva, por fazer alguma coisa, ao passo que a mãe responderá pela mesma infração, não por ter participado de qualquer forma do estupro, mas por não ter impedido a sua ocorrência, como determina a lei. A mãe figura como guardiã legal, tem, portanto, o dever de impedir o resultado, sob pena de, por ele, ser responsabilizada. Enfim, o fato de a mulher não poder executar o núcleo do tipo, que é a conjunção carnal, que é o constrangimento à conjunção carnal, por questões óbvias, não a torna imune à responsabilização criminal pelo crime de estupro. Não podemos nos esquecer, nesse pormenor, que o artigo 29 do Código, ao disciplinar o concurso de agentes, assevera que quem de qualquer forma concorre para a prática do crime incide nas penas a ele cominadas. Vejam vocês que a expressão é por demais ampla. Quem de qualquer forma colabora responderá pela infração penal na medida exata de sua culpabilidade. Ainda, analisando a questão dos sujeitos desse crime, discutiu-se muito mais no passado do que recentemente, já que a questão parece estar bem resolvida, se o marido, caso constrangesse a própria esposa à conjunção carnal, poderia ser responsabilizado criminalmente por estupro. A discussão surgiu porque, dentre os vários deveres assumidos com o matrimônio, um deles é o de manter relação sexual. Por conta disso, alguns autores, com destaque a Nelson Hungria e Magalhães Noronha, entendiam que, caso o marido constrangesse a própria esposa à prática da conjunção carnal, estaria agindo sob o manto da excludente da ilegalidade consistente no exercício regular de um direito, disciplinado no artigo 23, inciso 3º, na última figura do nosso Código Penal. Dessa forma, para esses autores, se o Código Civil, de um lado, dá o direito à relação sexual dentro do matrimônio, não poderia o Código Penal, de outro, incriminar a mesma conduta. Assim, apesar de típico, o fato não seria antijurídico, ou seja, não seria ilegal. Não é essa, entretanto, a posição que tem prevalecido. Todos os demais estudiosos, e principalmente os mais atuais, entendem que, na hipótese, não há um exercício regular do direito, mas sim um exercício abusivo, até porque o Código Civil não autoriza o marido à prática de ato sexual, valendo-se de violência ou grave ameaça. Prevê isso, sim, como forma de solução do problema, na hipótese da mulher estar se negando à prática sexual, a dissolução do casamento, através da separação judicial ou do divórcio. A negligência dos deveres conjugais não autoriza a quem quer que seja a prática de violência ou grave ameaça. Logo, poderá haver, sem margem a dúvidas, crime de estupro de marido contra a esposa. Essa é a posição que atualmente prevalece. Ainda, analisando-se a questão atinente ao sujeito ativo, imaginemos a seguinte situação. 3 homens estupram a mesma mulher no mesmo momento, de forma que, enquanto um pratica a conjunção carnal, os outros 2 seguram a vítima. Por quantos crimes responderão? E por qual modalidade de concurso de infrações?
responderão certamente por três estupros cada um, como executor direto por uma vez e como coautor das outras 2 vezes. Até porque, enquanto um comparsa estuprava a vítima, aqueles que a seguravam estavam de qualquer forma, lembrem-se do artigo 29, concorrendo para a prática do mesmo crime. Para a posição preponderante em nossos tribunais, especialmente havendo decisões neste sentido, no Tribunal de Justiça de São Paulo, haverá, na hipótese, crime continuado entre as 3 infrações penais, já que presentes os pressupostos previstos no artigo 71 do Código Penal. É, entretanto, postura pacífica do Ministério Público de São Paulo, e se você almeja uma carreira de promotor de justiça, é importante saber disso, que se trata de concurso material, previsto no artigo 69 também do Código Penal, devendo as penas serem somadas. Outra situação a ser analisada é que diz respeito a um autor e uma vítima, contra a qual aquele autor pratique várias conjunções carnais. A posição que tem prevalecido na jurisprudência é de que, se as práticas sexuais ocorrerem no mesmo contexto, ou seja, nas mesmas situações de tempo e lugar, haverá um só estupro. Apesar dessa posição majoritária, com todo respeito, tenho para mim que não é esse o melhor entendimento, posto que estão presentes todos os pressupostos para aplicação da figura da continuidade delitiva, lá do artigo 71 do Código Penal. Quando a vítima, de outro lado, é mantida cativa por tempo superior ao necessário para a prática da conjunção carnal, podendo ser até por dias, e submetida a várias conjunções carnais, lembrem-se que estamos falando de um só autor e uma só vítima. O entendimento que tem prevalecido é que, nessa hipótese, haveria mais de um crime agora em continuidade delitiva. Aqui, de novo, parece-me que o entendimento majoritário é de inexplicável benevolência, ainda mais em se tratando da gravidade do crime de estupro, pois a situação mais se amolda ao concurso material de crimes, devendo somar-se as penas dos estupros, tantas quantas forem as relações mantidas. De outro lado, se houver um autor e 2 ou mais vítimas, haverá, conforme entendimento majoritário, crime continuado, se as conjunções carnais se derem no mesmo contexto. Aliás, recentemente tivemos uma situação dessa, em que um indivíduo manteve 2 mulheres cativas e com as 2 manteve relação sexual, ou seja, estupro em relação às 2 em continuidade delitiva. Serão, portanto, 2 crimes ou mais, conforme o número de vítimas, atingidos pela ficção jurídica do crime continuado. O sujeito passivo. O sujeito passivo, a nossa vítima, só pode ser a mulher, que deve ser vista sob o critério biológico, físico, podendo ser determinada qualquer perícia para se esclarecer eventual dúvida advinda, por exemplo, de má formação de órgãos sexuais da pessoa. Qualquer mulher pode ser vítima deste crime, desde uma freira até uma prostituta, já que todas devem ter a liberdade de escolha de seu parceiro devidamente protegida. Quanto à prostituta, é importante notar que o não pagamento pelos serviços prestados não configura estupro, na medida em que não houve violência ou grave ameaça para a prática da conjunção carnal. Já na análise do tipo penal, vencida, portanto, a questão dos sujeitos do crime, observa-se que o núcleo é o de constranger, que significa obrigar, compelir, forçar a mulher à prática da conjunção carnal. A conjunção carnal, para fins de direito penal, é vista exclusivamente como a cópula vagínica, ou seja, a introdução do pênis na vagina da mulher. Importante notar que não se exige a introdução completa do pênis. Parte dele já é suficiente à caracterização do crime. Qualquer outra variante sexual que não se enquadre nessa definição não configurará crime de estupro, mas sim outro, e dependendo da situação, e na maioria das vezes, o de atentado violento ao pudor. As operações a que se submetem homens com amputação do pênis e verdadeira confecção de cavidade assemelhada a uma vagina não transformam esse homem em possível vítima de estupro. Em relação à conjunção carnal,
A melhor definição está com o professor Flamínio Fávero, em sua obra de Medicina Legal, que a define como a cópula vaginal em que há a introdução do membro viril em ereção na cavidade vaginal feminina, com ou sem ejaculação. O chamado coito vestibular ou vulvar, no qual há contato entre o pênis e a parte externa da vagina, também não configura o estupro, na medida em que não há a penetração. O mesmo se diga em relação ao coito interfemoral, caracterizado pela colocação do pênis entre as coxas da vítima. Também não haverá estupro. Nessas hipóteses, em havendo constrangimento, poderá estar configurado eventual atentado violento ao pudor, que está previsto no artigo 214 do Código Penal e será objeto de análise dessa nossa aula. Para a configuração do estupro, não se exige a ejaculação ou o rompimento do ímen, que pode ser complacente, ou seja, elástico, podendo a conjunção carnal ser provada por outros meios. Via de regra, a prova da conjunção carnal se faz pelo exame pericial, através do qual se comprove a existência da cópula vagínica e, no caso de violência real, de eventuais lesões sofridas pela vítima. Imaginemos, entretanto, o seguinte exemplo. Uma mulher adulta, casada, com filhos, que é vítima de estupro sem que haja ejaculação, praticado mediante grave ameaça, ou seja, não lhe resultará qualquer vestígio detectável pela prova técnica. Aí cabe a indagação, não haveria infração penal porque ficaria impossível de comprovar? É claro que sim. Em tais casos, o que se exige é redobrada a atenção quando da análise da prova, de forma de que o crime de estupro pode, em se tratando de situações especiais, ser provado sem essa perícia técnica. O que é absolutamente indispensável é que haja prova incontrovérsia do dissenso da vítima, ou seja, de sua discordância quanto à conjunção carnal, pois é a sua resistência que será vencida através da violência ou da grave ameaça. Assim, o estupro se caracteriza pela realização da conjunção carnal contra a vontade da vítima, que será vencida pela violência ou grave ameaça empregada pelo agente criminoso. Não basta, portanto, uma simples recusa verbal acompanhada de uma posição passiva da vítima. A discordância deve ser a tal ponto que só o uso da violência física ou moral fará com que a vítima ceda aos intentos do criminoso. De outro lado, não se exige também que a vítima vá à exaustão de suas forças. O que deve estar comprovado, e isto sem margem a dúvida, é a discordância sincera da vítima para a prática do ato sexual. Quanto à violência real empregada, deve ser ela de tal monta a vencer a resistência da vítima. Trata-se de esforço físico dirigido contra a pessoa da vítima, soco, pontapé ou próprio amarrar a pessoa. Não é necessário, evidentemente, o seu espancamento. A mesma exigência se faz em relação à violência moral, ou seja, a grave ameaça. A ameaça é caracterizada basicamente pela promessa de mal futuro e grave, que pode ser dirigido diretamente à vítima ou uma pessoa por ela estimada. Ou seja, o mal poderá recair sobre a própria vítima ou sobre seu filho, por exemplo. O mal prometido deve ser de valor superior à liberdade sexual, como, por exemplo, a vida, a integridade física, etc. Vejam que não é indispensável que o mal seja injusto, porque existem males injustos, de forma que poderia configurar o estupro se a ameaça contra a mulher consistir, por exemplo, em cumprir eventual mandado de prisão contra ela regularmente expedido, decorrente de condenação criminal. Ou seja, o mal prometido é grave, a prisão, mas não injusto. Tanto a violência quanto a grave ameaça devem ser praticados para vencer a resistência da vítima. Vale dizer, antes da prática da conjunção carnal, nada impedindo sejam mantidas durante essa prática. O que não configura estupro é a hipótese na qual, durante a conjunção carnal consentida, ocorra uma violência, situação que será recriminada no campo do crime de lesões corporais.
Quanto à violência presumida, nós vamos tratar do assunto quando discutirmos o artigo 224 do Código Penal. Já no que pertine ao tipo subjetivo, o crime de estupro exige o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de constranger a mulher com a especial finalidade, tratada pela doutrina mais conservadora como dolo específico, de manter conjunção carnal, sendo dispensável analisar-se quais os motivos que levaram o agente criminoso ao desejar dita conjunção. Esse crime atinge a sua consumação com a introdução do pênis ou parte dele na vagina da vítima, não sendo necessária a ejaculação, tampouco eventual rompimento do ímen, como já antecipado. É perfeitamente possível a ocorrência da tentativa, que se verificará na hipótese em que a introdução do pênis na vagina da mulher não foi possível por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse mistério, é importante que não pairem dúvidas acerca da vontade do indivíduo, ou seja, a intenção há de ser inequivocamente direcionada à conjunção carnal. Do contrário, os atos até então praticados penalmente relevantes e que se iniciam com a violência ou a grave ameaça, podem configurar atentado violento ao pudor, na forma tentada ou consumada, ou simples constrangimento ilegal. De outro lado, se o agente desiste voluntariamente antes da introdução do pênis na vagina, responderá pelo que até então praticou, ou um crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código, ou até mesmo eventual atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214, também do Código Penal. Aqui surge uma situação inusitada, na medida em que a desistência voluntária do estupro, que deveria resultar na imposição de uma pena substancialmente menor, terminaria com uma pena igual à do estupro consumado, já que o atentado violento ao pudor e o estupro possuem idêntica previsão quanto à pena. O que vai diferenciar o atentado violento ao pudor da tentativa de estupro é justamente o elemento subjetivo, ou seja, o que desejava o autor da infração penal, o que nos remete a uma outra questão. Imaginemos o seguinte: o agente, antes do estupro, alise as partes íntimas da mulher, seus seios, beije a mulher, enfim, tudo a fim de se excitar para a prática do estupro, que efetivamente venha a ocorrer. Ora, alisar as partes íntimas da mulher, inclusive seus seios, são atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que poderiam configurar o atentado violento ao pudor. Haveria então, na hipótese, concurso de infrações entre o estupro e o atentado violento ao pudor? Antes da resposta, imaginemos uma segunda situação, na qual, além da conjunção carnal, o agente pratique sexo oral ou sexo anal com a vítima. Tais práticas configuram também o atentado violento ao pudor, o que nos leva à mesma indagação anterior. Haverá concurso de infrações ou será uma infração apenas? Para a primeira hipótese, nas quais os atos praticados são direcionados à cópula vagínica, tem entendido a doutrina e a jurisprudência tratarem-se de atos preparatórios para o estupro, havendo, portanto, uma só infração penal, sendo os atos anteriores absorvidos pelo estupro. Entretanto, na segunda hipótese, a do sexo anal e oral, não serão absorvidos pelo estupro, já que não são considerados atos meramente preparatórios para a conjunção carnal, mas sim atos absolutamente independentes, resultando, portanto, no concurso de crimes, tendo a maioria dos julgados optado pelo concurso material com a somatória das penas, enquanto uma minoria se posiciona pelo reconhecimento da continuidade delitiva, que resulta uma pena substancialmente menor. Poderá haver concurso formal previsto no artigo 70 do nosso Código entre o estupro e o crime de ato obsceno, caso no qual a conjunção carnal se tenha dado em lugar público, aberto ou exposto ao público, conforme preceitua o artigo 233. Apenas para lembrarmos aqueles que possuem códigos editados antes de junho de 1996, duas coisas.
Primeiro, o parágrafo único do artigo 203 foi revogado pela Lei 9.281, de 1996. Segunda lembrança, nunca enfrentem uma prova, seja para o que for, com legislação antiga. A atualização é fundamental ao sucesso, seja no concurso para a Ordem dos Advogados do Brasil, seja em qualquer outra prova. Resta para encerrarmos o assunto do estupro, a análise acerca do caráter hediondo desse crime. Como vocês sabem, a Lei 8.072 de 1990, com a redação dada pela Lei 8.930 de 94, incluiu o estupro em suas formas simples e qualificado, em concurso com o artigo 223 do Código, no rol dos crimes hediondos, com todas as suas consequências. Cumprimento da pena em regime fechado do início ao fim, impossibilidade da progressão de regime, impossibilidade de liberdade provisória, o livramento condicional só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, a prisão temporária poderá durar até 30 dias, assim como causas de aumento de pena previstas no artigo 9º dessa Lei dos Crimes Hediondos. Quanto a esta última consequência do aumento da pena, parte da jurisprudência tem entendido que o acréscimo só se justifica quando o estupro for qualificado nas hipóteses do artigo 223 do Código, ao passo que outra corrente jurisprudencial entende que o acréscimo incide não só sobre a forma qualificada, mas também a simples do crime do estupro. A celeuma decorre da redação duvidosa da Lei dos Crimes Hediondos, que faz menção ao estupro e sua combinação com o artigo 223. Muito bem, em decorrência dessa mesma redação duvidosa, surgiu uma interpretação jurisprudencial mais restritiva ainda, concluindo, inclusive, que o estupro só será crime hediondo em sua forma qualificada. Ou seja, o estupro na sua forma simples não será crime hediondo. Esse posicionamento, entretanto, é amplamente minoritário, tendo a maioria entendido que, abstraída a questão envolvendo o acréscimo da pena antes mencionado, o estupro será sempre hediondo, simples ou qualificado. Com essas informações, nós encerramos o assunto referente ao crime do estupro. Como vocês puderam observar, é um crime com muitos detalhes de ordem técnica. E é por isso que eu lembro a vocês, é um crime que vira e mexe, é lembrado nas provas da Ordem dos Advogados do Brasil e demais provas. Muito que bem, o nosso próximo crime é o atentado violento ao pudor, que está lá no artigo 214 do mesmo Código, que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A pena é idêntica do estupro, é de 6 a 10 anos de reclusão. O objeto jurídico também é semelhante ao do estupro, continua sendo a liberdade sexual, porém não mais da mulher, mas de qualquer pessoa. Mais especificamente, se assegura a liberdade de que toda pessoa humana deve ter de escolher o seu parceiro para as práticas sexuais. Trata-se, portanto, de um crime comum quanto aos sujeitos, tanto passivo quanto ativo, que podem ser qualquer pessoa, homem ou mulher, do mesmo sexo ou sexos distintos. O importante é frisar que o ato libidinoso a ser praticado não pode ser a conjunção carnal. Essa situação leva a uma questão muito interessante, que também é lembrada nas provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Imagine a seguinte situação: um homem é constrangido por uma mulher a com ela manter conjunção carnal. Qual crime comete essa mulher? Já sabemos que não pode ser o estupro, já que só a mulher pode ser a vítima, e no caso, a vítima é o homem. Sabemos também que não pode ser o atentado violento ao pudor, já que para sua configuração somente pode ocorrer a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou seja, qualquer ato libidinoso, à exceção da cópula vagínica. Inverso, portanto, ao que ocorreu no exemplo. Resta apenas para criminalizar a conduta o crime de constrangimento ilegal, que está no artigo 146 do Código Penal. É o único que guarda absoluta identidade típica
com a questão proposta. Tudo o que foi dito em relação ao estupro, no que pertine a vários autores do crime e uma só vítima, várias vítimas e um só autor, e vários autores e várias vítimas, possui inteira aplicação ao atentado violento ao pudor. Assim, se 3 pessoas praticarem atentado violento ao pudor contra a mesma vítima no mesmo momento, de forma que enquanto um pratica o ato, os outros 2 segurem a vítima, responderão certamente por 3 atentados cada um dos autores, como executores diretos por uma vez e como coautores das outras 2 vezes, sempre lembrando que em continuidade delitiva, conforme o entendimento majoritário em nossos tribunais. Apenas para lembrar a vocês que continua a mesma postura pacífica do Ministério Público de São Paulo. Se trata, na espécie, de concurso material de crimes, previsto no artigo 69, também do Código Penal, devendo as penas serem somadas. Se for um só autor que pratique diversos atos libidinosos contra a mesma vítima no mesmo contexto, haverá um só atentado violento ao pudor, crime único, devendo, entretanto, neste caso, haver a separação dos atos libidinosos diversos à conjunção carnal, que sejam absolutamente independentes entre si. Assim, se no mesmo contexto um homem pratica contra outra pessoa sexo oral e anal, poderá ser reconhecida a figura da continuidade, ou seja, o artigo 71 do Código Penal. Quando a vítima é mantida cativa por tempo superior ao necessário para a prática dos atos libidinosos, podendo ser até por dias e submetida a várias ações, o entendimento que tem prevalecido é que, nessa hipótese, haverá mais de um crime em continuidade, a exemplo do que acontecia com o estupro, porque presentes os requisitos para tanto. Aqui, de novo, gostaria de frisar que parece-me que o entendimento majoritário é de inexplicável benevolência, pois a situação mais se amolda ao concurso material de crimes, que resultaria na somatória das penas dos atentados, tantas quantas forem as ações mantidas. Se houver um autor e 2 ou mais vítimas, haverá, conforme o entendimento majoritário, o crime continuado, se os atos libidinosos diversos das conjunções carnais se derem no mesmo contexto. Serão 2 ou mais crimes, conforme o número de vítimas atingidos pela ficção jurídica do crime continuado. Acerca deste crime, não existe qualquer discussão quanto à possibilidade do marido praticar essa infração penal contra a própria esposa, na medida em que não é dever dos cônjuges a prática de outros atos sexuais que não a conjunção carnal. Lembrando apenas que esse dever decorre das relações matrimoniais decorrentes do Código Civil. Na análise do tipo penal, observa-se que o núcleo é o mesmo do estupro. Lembrando a vocês que o núcleo é o verbo, é a conduta, ou seja, constranger, significa obrigar, compelir, forçar. Só que no caso, o constrangimento foi endereçado a qualquer pessoa, não mais apenas à mulher, e se destina à prática de ato libidinoso outro que não a conjunção carnal, ou permitir que com ela se pratique tais atos. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal se caracteriza como sendo todos aqueles atos de caráter sexual, ou seja, que via de regra buscam a satisfação do desejo sexual fora a conjunção carnal, que é protegida no crime do estupro. São exemplos o sexo anal, oral, apalpar os seios ou as nádegas da vítima, o beijo lascivo, esfregar-se em partes íntimas da vítima, enfim, qualquer conduta que venha saciar a libido do ser humano. Não é indispensável que a vítima esteja despida, mesmo que parcialmente. A amplitude do que se entende por atos libidinosos permite sua prática, mesmo que com as vestes íntegras. O importante, para não ficarmos no casuísmo, é que o ato seja objetivamente libidinoso, ou seja, a sociedade o vê como ação capaz de satisfazer a libido humana.
Quando analisarmos o tipo subjetivo, essa questão vai ser muito importante. A redação do dispositivo deixa claro que a vítima pode ser constrangida a uma postura ativa ou passiva, na medida em que tenha ela que praticar o ato libidinoso ou permita que com ela ou nela se pratique o ato. É por isso que se tem discutido se a visão lasciva configuraria o crime ou não. O exemplo é o seguinte: o agente criminoso constrange a vítima, por exemplo, a ficar nua, de forma que ele possa contemplá-la, olhá-la, e assim saciar a sua libido, masturbando-se, por exemplo. Há entendimentos no sentido de que existiria esse crime, o crime de atentado violento ao pudor, e outro de que não seria essa infração penal. Para o primeiro, os elementos do crime estão satisfeitos, e não se exige o contato físico da vítima com o criminoso. Já para o segundo, seria indispensável o contato físico, logo não haverá esse crime, e sim o de constrangimento legal, lá do artigo 146 do Código Penal. De fato, não há crime de atentado violento ao pudor nessa situação, mas não porque não haja contato físico entre vítima e criminoso, mas sim porque não há nenhum envolvimento corpóreo da vítima na conduta. A exigência de contato físico entre sujeito ativo e passivo é totalmente descabida. O que se deve exigir é o contato físico da vítima com algo ou alguém. O crime estaria perfeitamente caracterizado se uma vítima fosse constrangida, por exemplo, a se masturbar, a praticar um ato libidinoso diverso da condução carnal com outra pessoa, ou mesmo com animais. Na questão posta, o crime não existirá, e sim o de constrangimento legal, porque a vítima nada praticou ou tampouco permitiu que com ela se praticasse. O mesmo se diga acerca da vítima constrangida a presenciar, ver atos libidinosos diversos da condução carnal praticado pelo agente criminoso. A solução será a mesma: o crime de constrangimento ilegal ou, eventualmente, corrupção de menores, aquela prevista no artigo 218 do Código Penal, caso a vítima se enquadre nas condições estabelecidas nesse dispositivo legal. Palavras e gestos não são considerados atos libidinosos a caracterizar o crime de atentado violento ao pudor. Existem determinadas situações que se encontram em uma zona cinzenta entre o atentado violento ao pudor e a mera contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Vejam as consequências da posição a ser adotada. São por demais graves. Vai desde um crime hediondo, como é o atentado violento ao pudor, até uma simples contravenção penal. É o caso, por exemplo, de um passar de mão nas nádegas da vítima. Se tem entendido que tais atos não possuem gravidade suficiente a configurar um crime hediondo, devendo o operador do direito ter cautela acentuada na tipificação de tais condutas, reservando o crime de atentado violento ao pudor àqueles que possuem efetiva gravidade objetiva. Esse crime atinge a consumação no momento da prática do ato libidinoso. Como são variados os atos, somente o caso concreto poderá estabelecer com precisão o momento consumativo. Certo é que o ato deve ser libidinoso e deve ser iniciado. É possível, em tese, a tentativa, mas de difícil configuração, na medida em que a amplitude da expressão qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal deixa pouco espaço para a tentativa. Entretanto, se praticado o constrangimento antes da prática do ato diverso da cópula vagínica, circunstâncias alheias à vontade do agente impedem a consumação, poderá sim ser reconhecida a tentativa, desde que fique evidente que a intenção não era a da prática do estupro, por óbvio, o que levaria ao reconhecimento da tentativa do crime de estupro. Quanto ao tipo subjetivo, é preciso notar que esse crime só é punível a título de dolo, divergindo a doutrina e a jurisprudência, se é necessário ou se seria necessário que o agente criminoso deseje satisfazer sua libido, ou bastaria que o fato seja objetivamente libidinoso. Vamos usar de um exemplo que ocorreu aqui em São Paulo. Um preso acusado de estupro
foi colocado em uma cela comum juntamente com outros presos, que certamente descobriram a infração penal pela qual o primeiro havia sido encarcerado. Como é do conhecimento de vocês, a população carcerária não digere muito bem crimes sexuais e, por vingança e perversidade, introduziram no ânus do prisioneiro estuprador um cabo de vassoura. Objetivamente visto, introduzir um cabo de vassoura no ânus configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal. De outro lado, fica evidente que nenhum daqueles presos desejavam saciar a própria libido. Então, fica a pergunta, o crime é de atentado violento ao pudor ou simples crime de lesão corporal? Parte da doutrina e da jurisprudência minoritária entende que para estar satisfeito o tipo subjetivo do crime previsto do artigo 214, que é o que está em estudo, é indispensável que o sujeito ativo, além do dolo, tenha a especial finalidade de saciar a própria libido. Para os que assim entendem, no nosso exemplo, a questão deveria ser vista como crime de lesão corporal. Porém, de outro lado, o entendimento majoritário é no sentido de que o caráter libidinoso deve ser visto objetivamente, independentemente da vontade do agente saciar ou não a própria libido. Assim, no nosso exemplo, o crime seria de atentado violento ao pudor. E essa me parece que é a melhor solução, o melhor entendimento. Por vezes, o atentado violento ao pudor é praticado no mesmo contexto que outra infração penal. E a exemplo do que acontece com estupro, ganha significativa importância a análise de eventual concurso entre esse crime e outros. O concurso entre o atentado violento ao pudor e o estupro já foi tratado quando discorremos acerca deste último, ficando claro que o estupro deverá absorver os atos libidinosos quando esses atos forem mero preâmbulo, preparação para a conjunção carnal, como o alisar dos seios, o beijo lascivo, etc. Não serão absorvidos, entretanto, como também já foi lembrado, se forem absolutamente independentes, como bons exemplos, o sexo anal e o sexo oral. Poderá, entretanto, haver concurso formal, aquele previsto no artigo 70, entre esta infração penal e o crime de ato obsceno, como também já foi dito no estupro, se a prática se der em lugar público, aberto ou exposto ao público, conforme preceitua o artigo 233 do Código Penal. A exemplo do que acontece no estupro, quanto ao atentado violento ao pudor, existem as mesmas discussões acerca de seu caráter hediondo, conforme já exposto anteriormente. Bom, gente, com isso, encerramos a nossa aula.